bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, começando mais um Esporte Clube, diretamente do nosso bunker esportivo. Aqui lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de futebol, estamos falando de esporte. Hoje eu recebo aqui ele, meu amigo Rodolfo Gomes, Futeboteco. Ah, moleque. Meu irmão, Seu tudo bom? irmão, esse é o irmão que eu É, ganhei. Esse porra. eu amo. Eu te amo. Eu te amo também, cara. Eu te amo também. E a diferença da última vez que a gente se encontrou aqui pra fazer a entrevista pra hoje, a gente, tipo, né? A gente se conectou Virou, muito, a né, gente se cara? conheceu muito, virou muito É, amigo mesmo. é. Tivemos um programa aí no meio disso, inclusive, Que né? programa, hein? Saudades. Os quatro grandes, cara. É, Que programa que foi mesmo, né, que cara? programa, cara. Aqui, assim, a gente estreou um programa com uma linha editorial parecida, de ter ali pelo menos um representante dos outros times, chamado Fala Rival lá no Futeboteco. Mas a gente tem a mais absoluta consciência que vai ser muito difícil reproduzir. E também nem sei se deve ser essa perseguição. Perfeito, concordo. Cada coisa, cada pessoa é uma pessoa, mas aquela sinergia que nós tínhamos ali, aquele sentimento que a gente tinha quando a gente chegava, quando a gente ia embora, aquelas conversas pós-programa e tudo mais, e a gente fazia aquele programa e não ver o tempo passar. Foi um momento muito especial, porque também, pra 2 horas de programa. e coincidiu com um momento muito difícil da minha vida pessoal, que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Então, aquele programa era uma das coisas que me faziam esquecer os problemas pelos quais eu estava passando, sabe? Isso a gente dividia muito também, né? Dividia. Situações amorosas dos integrantes ali, a gente É, muito como, né, como amigos, quatro homens e tal, a gente se dava opinião e falava sobre é. isso, né? Poderia inclusive ter sido um programa sobre relacionamentos também, os Poderia, quatro cara. grandes, Poderia. versão relacionamento. Eu ainda quero retomar esse projeto no futuro com, claro, para ser retomado precisa de investimento, Isso. porque cada um tem a sua vida, cada um tem as suas obrigações, seus compromissos, seus trabalhos. Não dá para ninguém trabalhar de graça. É. Mas uma das vontades que eu tenho é de fazer aquela configuração ali daquele jeito, dar certo sobre alguma coisa, né? Sobre algum viés e quem sabe, né, cara? O futuro tá aí. Eu acho que essa formação aí, o tempo vai acabar deixando ela cada vez mais especial, assim, porque É, eu acho não, tenho certeza, isso já acontece. Cada um desses integrantes vai ter um caminho muito muito legal. muito legal e tal, né, o Bop agora lá na Placar também, Sim. né, então eu acho que e marcou, cara, foi um programa que deu muito retorno nas ruas, assim, né, a galera encontrava, Total, falava falava muito. muito, né. É, foi uma ótima época, mas vamos, quem sabe, né, cara? Tamo É, aí. aberto ao a As parcerias a gente tá, possibilidades né. a gente tá sendo. Até essa era a conversa aqui de internet, parcerias, patrocínios, né. A Uhum, gente é muito ligado nisso de formato, conteúdo, sim. programa, né. A gente sabe como a grana rola ali no na TV e tudo mais, mas a nossa busca diária é saber como, né, entender como essa grana rola na internet, né, quais são os caminhos, né. E é um caminho que é o mais difícil, né, cara? Muita gente eu tive engraçado, a partir do fim dos Quatro Grandes, eu acabei construindo alguns contatos bem legais de gente que é do meio publicitário e que se não se conformou com o fato de um programa tão legal ter acabado por falta de patrocínio. E essa é a verdade, acabou por falta de Isso. patrocínio, por falta de investimento. Então, falou: "Cara, como assim? Eu preciso te ajudar, etcétera". Será que a gente é que não sabe direito correr atrás dessa parte dos patrocínios, É, eu como tenho existe um caminho? Aonde existe esse caminho? Aonde eu pesquiso esse caminho? Isso é um negócio que eu sempre é, penso, né. Onde tá não, você tem um canal de YouTube, então assim, ó, aqui, não tem, não né. tem, É cara. uma coisa assim, cada um vai criar a sua história, né. É, cara, e assim, também a gente tá num meio que é meio esportivo que eu sinto que ainda tem certa dificuldade de marcas entrarem, por uma série de aspectos. A gente tem visto que não sei se as marcas não acham atraentes, eu não acho. Eu não sei se hoje nesse mundo que a gente vive das várias bets e de tipo, no sentido de as marcas acharem que, como as bets estão investindo muito, as coisas ficaram caras demais pra gente patrocinar. Eu não sei, cara, qual Os que é a visão, valores, os né. valores, Uhum. porque, né, a gente, né, com a regulamentação das bets, são muitas que estão aí investindo no futebol Investindo massivamente, muito, né. investindo É. muito. Então, não sei se as outras marcas têm a visão de que o valor se super valorizou e então fica mais difícil. Eu não sei, cara. Fato é que a gente tá num meio que é pouco investido hoje por empresas
Você tem lá, claro, no jogo da Globo, lá, marcas automotivas, de tecnologia, etc e tal, convênio médico, caralho. Você tem. Uhum. Mas na internet, que é onde tem essa produção, hoje eu tenho visto só Concordo com bet, você. cara. Concordo com você. E uma coisinha ou outra ali de vez em quando, coisinha, mas não tenho visto marcas, restaurantes legais, Isso. marcas automobilísticas, Isso. Até mesmo uma marcas bebida, de assim, sabe? cerveja, Cerveja, salgadinho, salgadinho. torcida, sabe esse tipo de coisa? Isso você via, tipo, Gerdau, fios e cabos Cabos elétricos, elétricos. tinta souvenir. Você via Lembra? muito Claro. disso, Dos cara. caras que a gente aprendeu a gostar e que a gente cresceu Exato, gostando. os caras Esses anunciavam isso. monstros da. É. Né? Porque assim. Colchões Castor, cara. Maravilhoso. É. Né? O nosso querido Milton Neves Milton era um Neves. dos reis disso. É. Mas não era uma geração, primeiro, não era uma geração que andava muito mais por aí, no sentido de o grande apresentador de rádio, o Milton Neves, sexta-feira ele ia jantar na Lelis E Trattoria. ele conhecia o cara da Castor. E aí, patrocínio é relacionamento. Exato. Você não acha que a gente tá vivendo um mundo... Muito fechado, só a gente falando pro computador e não conhece as pessoas. Aí, uma vez que a gente saiu com os 4 grandes, a gente quase fechou. Você lembra? Eu lembro. A gente conheceu o cara lá, o cara, você não... A gente quase... A gente não sabe até hoje se era verdade ou mentira que aquele cara era mesmo o Pica de uma das galáxias. marca, né? Exatamente, verdade. Mas que a gente quase fechou um merch ali numa mesa de boteco. Não falta um pouco esse giro? O Milton Neves uma Nossa, vez me cara, contou é que um bom ponto mesmo. ele saía à noite, todo mundo dava o cartão pra ele, né? Na época era cartão. Dia seguinte ele sentava na mesa, abria um vinho e ele disse que pegava cartão a cartão e ele batia o fone um por um. Eu sou o Milton Neves, a gente conversou ontem. Mas eu Tem acho que tem uma coisa aí, cara. No Milton Neves, na Lelis Trattoria, as pessoas sabiam quem ele era e iam falar com ele. Se a gente sentar na Lelis Trattoria, a gente vai passar batido, assim. A comunicação também está diferente, né? Todo mundo sabia quem era o Milton Neves. Perfeito. Entendeu? Então... e que por trás dele estava um canhão chamado Jovem Pan. Exatamente. Então, não tava sozinho, né? O cara tinha... eu imagino que é o que acontece, sei lá, com caras como o Thiago Leifert hoje. Perfeito. O Thiago Leifert tem vários anunciantes grandes, não é? Então, o que falta é essa galera que é da internet, que cresceu na internet, que você ainda passou pela MTV. Eu não tive nenhuma... Um canhão de... passar por de mídia por trás. Então, a minha vida foi construída profissionalmente dentro da internet. Independente. Então, ali a gente vê sempre as mesmas marcas flutuando. Os relacionamentos são os mesmos. Né? E o que eu cada vez vejo são muitas marcas que descobriu que tem muita gente aceitando muito pouco. Então, o cara te oferece uma ninharia para lucrar em cima de você. Vou dar um exemplo aqui, sem citar a marca, obviamente, mas de um patrocínio que eu neguei recentemente, no meu canal individual. A marca tinha fechado comigo e com o Edu lá pro canal dele. Uhum. A marca, vamos colocar assim, vou traçar aqui valores imaginários. Digamos que a marca me pagasse R$3. Uhum. A marca me pagava R$3. Aí ficava R$1,50 para mim, R$1,50 pro Edu. Então, beleza. Aí só que a marca, além dos R$3 que ela pagava uma comissão de vendas dos produtos que a gente anunciava. Uma porcentagem lá. Beleza. Aí só que como eles tinham que te pagar a comissão de venda, você tinha acesso àquilo que eles venderam. Uhum. E você percebia que eles pagavam R$3, mas eles ganhavam 4. Perfeito. Aí eu penso, tá, mas se eu tô vendendo meu produto a R$3, eles estão ganhando 4, eles estão lucrando em cima da gente e a nossa mídia, que não é só a venda, publicidade não é só conversão. O que eu anuncio é essa bola da Nike e a Nike vendeu essa bola, logo é o que eu lucrei. Não. Quanto que vale o Solari, que tem uma credibilidade, uma carreira inteira? Exato. Quanto que vale ele recomendar a Nike, dizer que a Nike tem a melhor bola total 90 do mercado? Perfeito. Isso tem um preço. Claro. E até porque tem muita gente... Eles fingem que não percebem, que não sabem. Fingem que não sabem. Até porque tem muita gente que às vezes olhou a bola, não comprou pelo Naquele cupom, momento, mas ficou com aquilo na cabeça... Passou numa loja da Centauro, viu aquela mesma bola em promoção e comprou porque ouviu o Solari recomendar.
Então, assim, mídia não é só conversão. E hoje, youtubers estão vendendo muito baixo. E eu entendo que cada um tem um fluxo de caixa, etc. Mas isso joga o valor dos patrocínios, muitas vezes, lá para baixo, as marcas, e elas se acostumam com isso. Ah, se você não quer fazer por esses modos, Isso. então tchau. Não, e depois a tem marca quem chega pra você, de faça. repente, um mês depois, assim, e fala: olha, vocês não venderam 1 milhão É, de canecas aqui. Infelizmente, a gente não vai continuar com vocês. Ah, tá bom. Então acha quem vende 1 milhão de canecas. Provavelmente vocês vão cair nos nomes aí que podem até te vender 1 milhão de canecas, mas vocês vão correr um risco também, porque tem a não credibilidade por trás, a não nananã, não nananã, né? E assim, O trambique. a associação de marca é uma associação de credibilidade. Perfeito, isso. Você viu o que aconteceu com o Barolo do negócio da agência de viagens, a Outsider, esse final de semana? Cara, eu não vi do barulho, eu vi 3 moleque que estavam lá na Champions e não estavam conseguindo entrar. Exatamente. Você viu esses vídeos? O Barolo soltou um vídeo detonando, ele anuncia a Outsider Tours. Barolo não é o O Barolo cara do da São Inter? Paulo. Ah, Cara do ah, São tá. Paulo, Rogério Barolo. Mais senhor. Mais Mais senhor, um cara, careca, exatamente. exatamente. Ele, patrocinado pela Outsider Tours, comprou o Passagem. pacote, que é a viagem mais o ingresso para a final da Champions. Comprou com a Outsider. Comprou com a Outsider que ele anuncia, deve ter tido um desconto e tal, porque, claro, anuncia a marca. De repente, um grupo de pessoas, segundo ele, Isso. dezena de pessoas, chega na porta do estádio, os caras enrolaram eles o dia inteiro para dizer, antes de começar o jogo, que não tinham conseguido os ingressos, que teve problema com o fornecedor. Nego chorando na frente do estádio porque não conseguia entrar. Não, e o- Aí, o que acontece, velho? O Barolo fala nesse vídeo que nunca mais vai anunciar essa empresa, pede desculpas pro público dele, torcendo pelo amor de Deus pra ninguém ter usado o cupom dele comprado, dizendo que não trabalha com gente séria. Aí você vê, aí que você vai em outros canais de pessoas gigantes anunciando a Outsider Tours. Desculpa, depois de um negócio desse, como é que eu posso, digamos assim, eu sou patrocinado pela Outsider Tours, certo? Uhum. Tem um contrato lá. Aí acontece isso com o Barolo, eu vou imediatamente quebrar esse contrato, porque eu não vou me associar a uma marca que fez isso. E tem gente que não tá nem aí, Que continua, que né? continua Isso é anunciando, bizarro. Mas cara. essa pessoa também tem Porra. que ir pra esfera criminal junto com os Entendeu? caras, assim, E aí, sabe? quando é Porque isso cobrado, aí- teve gente levando superchat, gente que a gente adora, inclusive, essa Aham. semana aí, levando superchat. Pô, vocês estão anunciando essa empresa, não viu o que aconteceu? O cara, mano, isso aqui é um mero espaço publicitário. Vocês não vão lá na Globo e liga pros caras reclamando da TAM, quando a TAM Caiu desse cai um avião ou quando os caras adiam passagens. Eu sei. Só que a gente tem que entender que é diferente a publicidade de uma grande mídia Perfeito. e de você botando o seu rosto e dando a credibilidade para aquela marca. Uma coisa é a novela, a marca da TAM aparecendo na novela. Toda a tudo empresa mais. por trás, né? A empresa. Toda essa Outra negociação coisa é complexa. uma pessoa, um influenciador recomendando essa empresa. Isso é muito diferente. E está cada vez mais personalista o mercado publicitário. Cada vez mais as marcas querem se aliar menos às grandes mídias e mais às pessoas. É por isso que quando aparece a Claro na Globo, aparece na figura de quem? Do Thiago Leifert, o garoto propaganda Claro. Perfeito. Entendeu? Então não perfeito. é só uma propaganda que mete um monte de desconhecido lá. As pessoas elas precisam se aliar à Associar. credibilidade de quem tem credibilidade. Então se eu anuncio uma empresa que leva 20 pessoas, 30 pessoas para uma Champions League e não dá ingresso para essas pessoas, eu não vou ter a moral de anunciar mais essa empresa. E tem gente que tem. E tem gente que quer vender essa ideia de que isso aqui é um mero espaço publicitário. Canalhas. Canalhas. Safados. Usando o superchat. E a gente sabe muito bem também a tática do superchat muitas vezes, né? Que é justamente onde você fala ou anuncia aquilo que você não quer anunciar, falar ou fazer, e você bota na boca de outra pessoa, certo? Entende o que eu quero dizer? Vai saber que Claro. esse superchat aí é de alguma pessoa mesmo. Às vezes o superchat é da própria produção. É. Ali Que no tá caso, fazendo um anúncio e a É. pessoa tá dizendo não posso não anunciar porque é um superchat. né? Assim. E assim, a gente entende que os contratos existem, eles precisam ser respeitados. E você vai ter que ler o contrato. Você vai falar, puta, peraí, o que eu tenho aqui de cláusula? Só que uma coisa que a gente precisa ter em qualquer contrato que a gente fecha, e uma coisa que eu vou passar por essa atenção, é o seguinte: a partir do momento que a marca fez algo, destruiu a sua própria imagem, e se eu continuar anunciando essa marca, eu vou destruir minha própria credibilidade, eu também preciso ter uma via aqui de quebra de contrato. Sim.
Isso precisa ter em contrato. Com Porque certeza. você imagina, você é obrigado a anunciar um negócio, porque senão você vai pagar milhares de reais que você não tem, que o contrato tá assinado. Sim. Agora, o problema aí é o seguinte também, né? Você tem empresas e empresas, né? No sentido de assim, tem empresas que você tem que estar muito mais. Tem empresas grandes, tem empresas conceituadas, tem empresas. Vamos supor, vou falar aqui, eu trampo com a Jack Daniels, por exemplo. Uhum. Eu olhar no contrato da Jack Daniels, minha desconfiança que eu vou tomar um golpe da Não Jack Daniels, existe. Não existe. existe. Agora, e sendo bem sincero aqui, que eu vou falar o nome mesmo, que eu não tô nem aí, mas a Outsider Tours. Uhum. Uma empresa que te vende ingresso, a gente já começa numa coisa que ele te vende um negócio que não é nada oficial Não ali, é, correto? porque Ele o tá que te você vendendo compra. ingressos de grandes eventos pelo mundo, porque pelo que eu entendi, Uhum. eu só conheci essa empresa ontem, porque eu vi 3 moleque perdido na porta da Champions League, não sei se é futebol resenha, alguma coisa assim, os meninos, Uhum. coitados dos meninos, gastaram uma grana, porque não é só o ingresso que o cara perdeu ali, ele comprou uma passagem pra ir pra Munique, ele foi até Munique, ele não sei o que, tudo ali envolvido pro cara descobrir. Cara, compra de ingresso já é um negócio delicado, né? Quando você opta por comprar um ingresso que não seja pela maneira oficial do evento, você já tá se colocando numa. Quando você entende que uma empresa brasileira, que é de um cara lá, X, porque eu vi os vídeos, eu entrei na empresa pra ver, eu vi uns vídeos, eu achei. Você confia. E não é que eu tô te dando ali $200 pra ir na final da Champions, que eu já acharia muito. Uhum. Eu tô te dando, meu amigo. Os valores pra você ir pra lá é coisa de Muito alto. 20 mil reais, Exatamente. 10 mil E aí, reais. não, e aí pensa o seguinte, cara. Você não confia na empresa. Você fala assim, nossa, a empresa aqui vai me. Mas aí tem uns caras que você confia recomendando. Essa que é a parada. O Perfeito, cara não confiou na empresa, cara. O cara perfeito. confiou no Barolo. O Concordo, cara confiou em quem deu a concordo. cara. E o Barolo pediu. O Barolo é uma Pediu vítima desculpas, né? também. Aham, Ele claro. jamais. Ele quebrou o contrato imediatamente com a empresa. Ele tá certinho. E o que ele sofreu, eu me coloco no lugar, eu poderia ter sofrido. Qualquer um poderia ter Sim, sofrido. claro, poderíamos Agora, mesmo. porra, você continuar anunciando a Poderíamos. empresa no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, ignorando. Assim, na pior das hipóteses, você tem um contrato com a empresa, não tem como você quebrar. Cara, faz uma contenção de danos. Fala, ó, mano, a imagem de vocês foi pra cucuia. Vamos segurar um pouquinho aqui. Vamos esperar a poeira baixar. Reconstrói a imagem de vocês. A gente pausa o contrato. Vocês não precisam me pagar por enquanto aqui. A gente retoma quando a coisa virar. Vamos fazer Uhum. assim? Porra! Você chegou a ver os meninos ligando pra menina, a menina dizendo pros Não, caras, isso eu não vi. eles falaram assim, então a gente não vai ter o ingresso, ela. A equipe jurídica estará entrando em contato para ressarcimento dos ingressos, tá? Aí os meninos, não, mas a gente quer saber o que aconteceu. A empresa estará entrando em. Parecia que eles estavam falando com uma inteligência artificial, sabe? Então, assim, você já tá passando por toda essa situação. Ali te botam pra te ligar, não é E nem não o tem dono que te liga, é uma menina que fica repetindo que o. E eles perguntavam, mas vocês vão ressarcir também a passagem? Ou vocês só vão ressarcir o. A equipe jurídica entrará em contato, não sei o quê. Olha, eu não sei quem é que postou depois no dia seguinte, que você me falou, não sei quem é, mas daqui a pouco você vai me falar no particular aqui. Não sei de nada. Mas uma coisa eu te garanto. Se a Record ou a Globo não fizerem uma matéria sobre esse caso aí, daqui uma semana no Fantástico, eles estão perdendo uma matéria muito boa, porque isso é um Isso é matéria de cheirinho de. fantástico, cara. E boa, matéria boa, de Matéria 20 boa. minutos, com cortes dos grandes Uhum. influenciadores. Porque aí você envolve um monte de influenciador famoso de futebol, você envolve um monte. História de Trambique, o dono que desaparece. Você envolve Champions League, você envolve Paris Saint-Germain, você envolve todo mundo na mesma matéria. Ó, tem um Uhum. Marquinhos com a taça. A Claro. matéria é ótima. A matéria é ótima. Então, assim, o jornalista que ainda não olhou com esse olho pra essa situação, e quem postou no dia seguinte, Vai ficar mais feio ainda. vai estar lá. Vai estar lá, Vai cara. tá lá, entendeu? Eu meteria na matéria. Eu também, é isso que eu tô Eu falando, vai estar lá na meteria matéria, na entendeu? matéria. E, ó, Inclusive, tem né, jornalista que alguns- continua anunciando. Cara, Aí eu já mete vejo- lá. Eu já vejo a matéria aqui, assim, ó. É, Uma puta matéria. Cabrini. exatamente. Exatamente. É, cara. Foda, né? É foda. Foda, foda. Realmente é foda. Bom, vamos falar de coisa boa. Falar de Neymar. Ah, não, cara. Você não me chamou aqui pra isso. Tá bom, vai. Tá bom, vai. Cara, a gente. Você acha que foi uma ilusão que durou muito pouco? É, cara, foi uma grande ilusão, né? Que durou muito pouco. Estamos prestes aí. Vamos ver. Acho que temos que ter uma certa cautela.
Pessoalmente, minha vontade era de chutar o balde em dados momentos mesmo, mas é, eu prefiro ter cautela mesmo, mas o que eu vejo é que houve uma reviravolta que era inimaginável, né? Quando você lembra do dia que o Neymar foi recebido na Vila Belmiro por aqueles torcedores no chamado Ney Day, uma catarse completa, foi uma das apresentações mais legais, se não foi a mais legal de jogador Concordo, na história do futebol concordo. brasileiro. Mexeu com todas as torcidas, Todas né? as torcidas, mexeu com todo mundo, uma emoção muito grande, aquela chuva, Mano Brown, Supla e não sei o que, e o Vozar que é, né, voz gerada por inteligência artificial do Do Pelé, e não Pelé. sei o que, e o Neymar muito emocionado, com o Neymar pai, ele vestindo a camisa 10 simbólica. E o torcedor santista Cara, carente, né, disso tudo. Solari, 5 meses depois, o Neymar não tem um gol de bola rolando com essa camisa 10. Sério, Ele nenhum tem, com ele bola tem 3 gols, né? Ele tem um gol de falta, um gol de pênalti e um gol de de escanteio. escanteio. É. Bola rolando, ele não tem um gol, cara. Tem um de Quem mão, que, ele ima... tem um de mão, Quem ele tem. que imagina... De mão ele tem. Quem que imaginava isso, cara? Assim, um desempenho patético dentro do campo. Você vê que quando ele tá disponível, ele ainda tem uma diferença técnica acima dos outros, mas muito longe de sobrar. Assim, a diferença do que a gente já viu dele, do que ele consegue fazer hoje é brutal. É É assustadora. É assustadora. assustadora. Ele ainda é tão bom que ele consegue, se ele estiver bem fisicamente, e nessa posição, jogando mais perto do gol ali como falso 9, ele pode ser um cara importante, mas me parece que não tá afim. Esse jogo da expulsão da mão Botafogo. é muito claro pra mim de um cara que tentou a expulsão desde o primeiro tempo, xingando o juiz. O Gustavo Machado traduziu na hora que ele Aham. recebe o amarelo, chamando o juiz de merda na cara do juiz. O cara tá fazendo isso pra quê? Porque ele queria ser expulso. Aí depois o cara bota a mão na bola e tem um pedido de desculpa. Aí vai expulso, joga a braçadeira de capitão que tem a letra Z de Zito homenageada no meio do banco de reserva, desrespeitando um símbolo histórico do clube, de um cara que é maior do que ele, que é bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial, não só pelo Santos, mas pela seleção brasileira. O Zito foi titular em 58 e 62 pela seleção brasileira. O cara é bicampeão mundial pelo Santos e você chega na Vila Belmiro, tem uma estátua do Zito na porta da Vila Belmiro. Uma estátua do Zito. Linda a estátua. Eu acho uma das estátuas mais lindas. E assim, o Zito que participou, inclusive, foi o Zito quem Que achou, descobre né? o Neymar, cara. Verdade, cara. Nossa, Aí ele pega essa faixa de capitão e joga no caralho, não tá nem aí, sai puto, aí faz um pedido de desculpas via story, não é nem a cara dele, escreve um textinho com emojis de risos, Num texto tem emoji, no outro não. né? Fica muito claro qual foi escrito por ele, qual foi o outro assessorado. Exatamente. Aí, cara, a gente tem ali um contrato se acabando, que eu tive a oportunidade de né, levei essa matéria ao UOL porque também queria que ela tivesse uma repercussão nacional, e a gente sabe das nossas limitações quando jornalista esportivo, se não tem um grande veículo por trás, iam taxar facilmente de que que era mentira, de que eu não tinha informação coisíssima nenhuma, contanto que eu odeio o Neymar e que não sei o quê, mas aí quando você tem a força de um UOL, né? veículo como o UOL da vida, é muito diferente. Poderia ser o GE, poderia ser qualquer um. No caso foi o UOL, porque eu procurei um dos caras que eu mais respeito no jornalismo esportivo para me ajudar, que foi o PVC, que me recomendou o Pedro Lopes, que estava fazendo um podcast para tocar com ele. Ele até citou a Então eu matéria não de fui vocês atrás, ontem, eu não ontem. fui atrás do UOL, eu fui atrás da credibilidade do Paulo, que é um cara que é gigante. Não, e que entende esse tipo de jornalismo, gosta E eu desse falo tipo de jornalismo. gigante, não em termos de visibilidade que isso ele é, mas gigante como pessoa, como profissional, História, né? como credibilidade, como um cara que eu tenho total admiração. Então eu fui em alguém que eu confiava, porque eu tinha um contrato muito grande na minha mão, maior que eu. Então aí surge o Pedro, né? Ele fala, confia no Pedro. Aí surge o Pedro, que acaba se tornando um colega, um amigo, né? Nesse métier, a gente solta essa informação e a gente vê, cara, o quão é leonino esse contrato, o quanto é o pior contrato da história do futebol brasileiro. Quando esse contrato chega na tua mão, assim, tipo, a primeira vez que você vê ele antes de ir pro grande O público. contrato não chega na minha mão assim, tá? Eu recebo as informações por telefone desse Perfeito. contrato. Alguém. Na hora que a minha fonte me citou o que estava no contrato, ele falou, agora eu vou falar, porque ele tava falando de outros jogadores, estava me mandando
valores de geral. Perfeito. E aí ele falou, agora o Neymar, você tá sentado? Senta, tá? Aí eu pensei, pô, puta, vai dar certeza, os caras estão pagando uns 6 milha pro Neymar. Por mês. Na hora que o cara fala 21. 21. Aí eu falei, nossa, você tá brincando. Não, 21. Eu falei, não é possível. Eu fiquei em silêncio. Eu falei, não é possível. Ninguém. E Vocês aí, não tinham ideia desse. Ninguém da torcida também, isso. ninguém poderia imaginar uma loucura. Aí, cara, assim, eu sabia que eu ia precisar do contrato físico pra convencer um grande canal a dar a matéria. Porque uma coisa é eu confiar na minha fonte. Uhum, Mas o PVC não sabe quem é a fonte. uhum. O Pedro Lopes não sabe quem é a Como fonte. atestar, né? A única. Nem o Felipe, nem o Renan, ninguém sabe quem é. Ah, é mesmo? Ninguém sabe quem Ninguém é. sabe quem é Ninguém sua sabe fonte? quem é. Ninguém sabe quem é. É Caraca. porque é minha responsabilidade protegê-lo. Claro, Entendeu? claro. Então ele tem que confiar em mim. Pra ele confiar em mim é uma coisa muito séria. Perfeito. E Então, é assim que você constrói essa é relação assim que a também, gente né? constrói essa relação. Então, eu precisava do contrato pra levar essa informação mais longe. Porque senão ficaria um canal de YouTube lá falou que o Neymar ganha 21. O cara é um louco. Isso é muito E difícil. aí eu, cara, falei, cara, eu preciso que você me mande essa porra. Aí ele conseguiu, velho. Mandou as fotos do contrato. E aí eu cheguei, aí eu conversando com o PVC, falei a mesma coisa, tá sentado? Eu falei, o que você sabe do contrato do Neymar? Ah, eu sei isso. Eu olhei e falei, você não sabe de nada. Aí eu falei, caralho. Aí eu falei, ó, PVC, tô te mandando o contrato. Não, aí ele falou assim, fica tranquilo que eu não vou te furar. Eu falei, PVC, Que legal, PVC, PVC, cara. pelo amor de Deus, cara. Pô, tá maluco, cara. Fica tranquilo, eu sei. Aí eu falei, aí ele mandei pra ele e tal. Ele, olha, você pode mandar pro Pedro. Pedro, a gente não vai trabalhar com você até o final. Eu falei, claro, cara, assim, eu sei que vocês são pessoas sérias, por isso eu tô procurando vocês, meu. Perfeito. Entendeu? Fica tranquilo com relação a isso e tal. E aí foi isso, cara. E quando sai a matéria, muita gente ficou desdenhando, dizendo que não era uma bomba. Que, nossa, e vocês acharam mesmo que o Neymar ia chegar aqui ganhando 2 Coca-Colas e um Guaraná Quat? Obviamente que não, cara. Mas assim, a gente tá falando de um contrato que é 7 vezes mais do que o jogador que mais ganhar no futebol brasileiro, que era o Depay, né? O Memphis Depay ganha 3 milhões. É 7 vezes isso. Sério, meu. Cara, a folha de pagamento de alguns clubes importantes da Série A, tipo Grêmio, tipo Internacional, tipo... Do elenco inteiro não é 21 milhões. Não, a folha do Internacional O de Portugal. Internacional talvez seja um pouco maior, talvez seja 20, Mas- 24, Mas 25 gira milhões. por aí. Por aí. A folha do Palmeiras deve estar em 35 milhas, 30. Eu chuto, tá? Não tenho essa informação. Não, mas é bom Pegando assim. mas é bom esse parâmetro. Quando você fala do É. Depay, ou seja, quando todo mundo ficou muito assustado com os valores do Depay, era 3. O Neymar é 21. Quando a gente diz que algum jogador ganha muito bem no seu elenco, ele vai estar ganhando Você quer uma 2. comparação? Você um quer e pouco. você quer uma comparação absurda? Essa semana passada, o Lamine Yamal renovou com o Barcelona. Ele se tornou o jogador mais bem pago do elenco. A gente tá falando do Barcelona, que é uma das marcas mais conhecidas no mundo. O Barcelona, ele é o clube com mais torcida no mundo, porque ele criou muita torcida na época do Messi, Iniesta, Xavi, na China. Uhum. Então ele é Uma marca mundial. ele é o clube com mais torcedores do mundo. Então é um clube que consegue ter receita dentro do país, dentro da La Liga, que é uma grande liga mundial, como fora. E tudo receita em euro. E o moleque é uma das maiores promessas. E ele é uma das maiores. Ele é a maior promessa do futebol mundial. Disparado a maior promessa do futebol mundial. O Lamine Yamal renovou o contrato com o Barcelona e o Lamine Yamal ganha 16 milhões de reais por mês. O Neymar jogando num clube falido, com 32 quebrado, anos, com 33 anos, ganha 21. sem perspectiva nenhuma. Esse é o pior contrato, mas assim, nada chegou perto do assombro, do escárnio. Cara, chega a ser Acho que é um dos piores contratos da história do esporte. Cara, com certeza. Com certeza. Esse contrato, ele, assim, criminoso, cara. É um contrato criminoso. E eu vou te dizer, não é... Alguns defendem, o contrato é ruim porque o Neymar não entrou em campo. Isso torna o contrato muito mais ruim. Mas se o Neymar tivesse entrado em campo, Performado. se o Neymar tivesse vencido o Campeonato Paulista,
Se o Neymar tivesse jogando todos os jogos do Brasileirão e o Santos fosse líder do Brasileirão e classificado para a Copa do Brasil, o contrato continuaria horroroso. Isso que a galera não entende. Porque o Santos não pode pagar. O Santos não tem receita para pagar. Claro, óbvio. Simples. Isso é óbvio. E assim, o contrato para ele fechar a conta, o Neymar teria que trazer acordos publicitários que ele não trouxe. A nossa apuração é que o Santos aumentou 66 milhões de reais do que ele ganhava ano passado em marketing. Desses 66, o Neymar soube por contrato 75%. Então o Neymar conseguiu atingir 49, quase 50 milhões de reais do que ele trouxe de receitas para o clube, de contratos novos que o Santos fechou enquanto o Neymar estavam lá. Que era o grande objetivo todo da história Exato. toda, ele vem, a gente ganha muito dinheiro com patrocínio, É isso. ele se paga, né? Todo Só mundo diz, ele se que paga. colocaram esse bendito mínimo garantido, que são os 85 milhões de reais estipulados em contrato, e desses 50 que o Santos já garantiu nos primeiros 4 meses de contrato, faltam 35 pro Neymar. Na verdade, faltam 50 milhões de marketing, aí 75% vai pro Neymar. E tem uma narrativa oficial do clube que esses valores já foram alcançados. Como? O time conseguiu 66 milhões em 4 meses. Aí depois, 3 semanas depois da matéria, conseguiu outros 50 milhões. Da onde, irmão? E cadê, né? Cadê? Da onde vem esse dinheiro? O maior contrato que o Santos fechou foi o com a patrocinadora principal, a Bet7K. Perfeito. Uma concorrente aqui do programa. Uhum. Cara, a Bet7K, ela pagou, tá pagando ao Santos, com o Neymar, um valor equivalente ao que o Grêmio e o Inter recebem da Alphabet, que não tem o Neymar lá e estão no mercado do Sul, que é muito menor que o mercado paulista. Ou seja, o Neymar não trouxe nada que você fale assim, nossa, ele tá fazendo o Santos ganhar rios de dinheiro. Perfeito. Mentira! O contrato é horroroso. É simples. Se o Neymar é o bam das marcas, que hoje, na verdade, o Neymar foi patrocinado por Banco Santander. O Neymar foi patrocinado Teve por uma época de ouro. uma época de ouro. Um grande garoto propaganda. Gillette, Seara. Hoje, de grande marca, só a Red Bull. Concordo. O Neymar hoje está patrocinado por uma cueca da Kim Kardashian, por marcas de joias da Arábia Saudita Perfeito. e por, desculpa, Blaze. Perfeito. Não, Que- e assim, olha, muito me surpreende uma Red Bull inteligente do jeito que é, perspicaz do jeito que é, porque uma coisa eu vou te dizer. Até a Nike ele perdeu. E aí eu ia falar exatamente da Nike. A Nike foi. E isso aí vai entrar no livro de E a nos livros de Nike, história. Nike Que a- sai de um patrocínio por o Neymar ter se recusado a participar de uma investigação interna sobre uma possível um assédio sexual que teria acontecido dentro da Nike, cara. Que a história girava por aí. Cara, ele teria uma mulher da Nike que acusa o Neymar de ter assediado ela sexualmente, velho. Essa E o história foi Neymar bem se abafada, né? recusa a contribuir com as investigações. E aí a Nike faz o Quando quê? a Nike rompe Tira. e o Neymar pai mente, a versão oficial desmente a Nike, dizendo que na verdade foi por uma questão de grana, de valores. E tá provado que não é. Vocês tenham dúvida, assistam o podcast, ouçam o podcast do All Prime sobre a vida do Neymar, Uhum. que conta minuciosamente o que se passou nesse episódio. E aí o tempo, olha- o tempo olha as mostrou, ma- né? então olha as marcas a que Nike estão. foi muito. Então, o cara era Prime. Ele era Prime. Era só É. marca Prime. Gigante, marca multinacional total. Agora tá na cara Série B. a decadência. Série isso, B. A decadência da marca. Ele a era o decadência BBB, da virou a marca, Fazenda, assim. Neymar. Isso. Era o BBB, virou a Fazenda. Tá cara. barato, sabe? É um cara barato. É um cara que... Eu não digo nem barato, porque o Neymar tem 100 e tralá milhões de seguidores e ele tem muita conversão. Porque tem um monte de babaca que ama o Neymar. Então ele traz muita conversão. Mas eu quero dizer que para essas marcas grandes, não basta ele anunciar um produto e você comprar. Eu quero associar a minha marca, que eu já estou construindo uma história, uma visibilidade a esse personagem. Marcas sérias, Fazem grandes, isso, e pensam dessa profissionais Pensam dessa forma. e não vão se atrelar a Não ele. vão, As cara. marcas que não são assim vão se atrelar, você tem razão, vão pagar muito pra ele e vão descobrir a duras penas que não é mais um investimento válido, Não é. como todo mundo tá descobrindo. Ou seja, então assim, é um negócio absolutamente horroroso pro Santos e que está nesse momento que a gente tá aqui gravando um podcast, tá se discutindo uma renovação, até o momento que você assistiu, pode ser que essa renovação tenha Uhum, saído, pode ser perfeito. que o Neymar tenha ido embora, a gente não sabe o que vai acontecer, mas fato é que hoje existe a perspectiva dele continuar recebendo os mesmos 21 milhões até a Copa do Mundo. E eu te garanto,
Se isso acontecer, porque esses 21 milhões nesses 5 meses foram 105 milhões de reais. Se ele continuar recebendo isso até a Copa do Mundo, são mais 300 milhões de reais. A gente tá falando de 400 milhões de reais, que é o faturamento do Santos no ano na mão de um jogador. Se isso for verdade e isso acontecer, o Santos quebra. Absolutamente quebra. Pode ser que essa seja a intenção das pessoas lá dentro, quebrar o Santos para vender o Santos a preço de banana para alguém aí. A Uhum. gente não sabe. Mas eu, como santista, torcedor do Santos, eu não posso defender uma coisa dessa. Então, assim, Neymar quer ficar, quer continuar, acha que pode contribuir, tecnicamente ele pode, de fato. Os jogos que ele tá em campo, ele é anos-luz do que ele já foi, mas ele pode contribuir, é nítido. Sim. Agora, num outro modelo de contrato, num modelo muito mais interessante. Ele pode ter. Negocia o seguinte: ah, você tem 75% do que você fechar, eu te dou 90%. Te dou 90% do que o Santos ganhar a mais, do que você trouxer de marca, você tem 90, você não tem mais 75. Ah, os 4 milhões em carteira, pô, se o Memphis vale 3, o Neymar vale 4. Claro, Problema perfeito. nenhum. A gente Aham. faz as tripas do coração pra pagar. Agora, sem mínimo garantido. Tem você eu tendo uma obrigação de, se eu não fechar, se você não me trouxer, eu tenho que te pagar do meu bolso. Tirar sabe lá Deus de onde. Não. Você não é o bambambam? Traz dinheiro que a gente te paga até mais do que 75. A negociação deveria ser essa. E mais, digo Perfeito. mais. O Marcelo Teixeira deveria colocar o pai do Neymar na parede e dizer, desde a expulsão, do dia da expulsão, chamasse o Neymar pai na segunda-feira e ó, vocês têm até. A proposta é essa. Uhum. Vocês têm até sexta-feira pra me responder. Eu não vou jogar contra o Fortaleza num jogo que é decisivo contra o rebaixamento, sem saber Sem se essa você resposta, fica, né? porque o O cara já não torcedor vai jogar, a gente já já sabe não que não vai vai jogar jogar. mais, já não tem outros times aí, o Pachuca tá tentando levar ele pro Super Mundial e o caramba. Cara, irmão, eu preciso dessa resposta, vocês têm até final de semana, é pegar ou largar. E se não quiser, obrigado por nada, Uhum. obrigado por não ter feito porra Porra nenhuma, ter por ter estragado estragado o Estragado, né? clube. Parte da... Sim, estragou E parte da sua tchau, história no irmão. E Santos. tchau. Mas você acha que o Marcelo Teixeira é subserviente ao Neymar Claro. pai? Porque se o Neymar for embora e aparecer jogando num outro clube, ele politicamente dentro do clube ele tá morto. Claro. Ele tá morto. De longe eu sei que quem liga pra quem ali é o pai que liga pro Marcelo, não é? Tá muito claro, até O pai cobra o Marcelo, não o Marcelo cobra o pai. Isso, e eu imagino como é essa cobrança, porque eu vejo E nas nisso o Santos se entrevistas o apequena, né? jeitão do pai dele, Nisso o assim. Santos se apequena. Fica como se o Neymar fosse muito maior que o clube. Um clube que já teve o Pelé, cara. É muito feio, cara. É muito feio, é decepcionante. Agora, você acha que no fim realmente pode ter uma história aí, né, na história do cavalo de Troia, entra o cavalo de Troia dentro do reino, e aí, de dentro desse cavalo, saem as pessoas que iriam destruir esse próprio reino. O Neymar, às vezes, parece um pouco essa história, parece um grande cavalo de Troia. Eu vou aí dentro pra depois surgir como o salvador e da tomar pátria. isso tudo E pra mim. tomar esse clube fudido nas finanças. Que quem ajudou a destruir fui eu. É, cara, pode Sabe? ser. Quer dizer, esse é um papo, né, que Uhum. rola, é uma teoria da conspiração, vamos Uhum. colocar assim, que rola muito, né? O Neymar pai deu uma entrevista, aquela que chamou a atenção, que falou assim, se jogar amém. Você viu isso aí? Não, o jeito que ele O fala, né, jeito. me incomoda demais. Em dado momento da entrevista, ele falou que é contra a SAF, que na SAF no Brasil só existe pra ter ganhos muito rápidos, que na Europa você é de um jeito diferente, que os caras querem de uma maneira aparecer pra escalonar em outros negócios. Ele tem, e no Brasil não é assim, o cara quer ter o ganho imediato, ele não acredita em SAF no Brasil e tudo mais, mas assim, até que ponto isso é um discurso realmente genuíno ou ele realmente acredita nisso? Eu não confio em nada que esse cara fala. Eu vou fazer uma crítica que é até um elogio no fim das contas, mas assim, nessa entrevista estão todos os jornalistas muito, "Ah, mas o que vai acontecer? Que vai acontecer? Que não sei o quê." A gente é um bando de trouxa que tá 5 passos atrás dele, do pai do Neymar. O pai do Neymar, ele já sabe o que vai estar acontecendo no final do ano, ele já sabe o que vai acontecer com o Santos daqui um ano, e a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer com o Santos daqui um ano. A gente fica lá, desesperado, e ele já deu a volta, ele sabe muito bem na entrevista de O hoje, que tem que dizer? ele tá falando, ele tá preparado, porque ele é frio e calculista, por isso que eu digo, no fim, é um elogio, né? Quem, né?
Eu jamais conseguiria ser dessa maneira. Mas ele age de um jeito que, cara, as coisas que a gente acha que ele pode estar trabalhando, elas acontecem. Elas acontecem. Aí alguém falou um tempo atrás assim, a gente sempre disse, cara, eu acho que o Neymar se arrependeu de ter ido lá pro PSG. E essa semana aí alguém disse, um tempo atrás, que ele já no avião, parece, que indo pra Paris, assim, ele tenta falar, ô meu, não dá pra voltar atrás. Um mês depois, ele chora pro empresário dele, Perfeito, é por que eu isso. fiz uma besteira. É isso. E essa ele passou por cima do pai. O pai não queria que ele fosse. E ele falou, eu vou tomar as rédeas da minha carreira, eu Olha. prometi pro Daniel Alves. O Daniel Alves estava indo pro Manchester City jogar com Guardiola. E aí o Daniel Alves recebeu uma mensagem, uma proposta do PSG também. Tava meio que na dúvida. Aí o Neymar também tinha recebido várias. E aí eles conversando, voltando de um jogo da seleção, eles falam, se você for, eu vou. Eu, não, se você for, eu vou. Fizeram um pacto Perfeito. Imagina essa foram, conversa cara. dos dois. e foram. Já tinha lá o Thiago Silva, o Marquinhos jogava lá. O Neymar tava insatisfeito no Barcelona, que tinha poucos brasileiros na época. E pra esses caras isso é muito importante no dia a dia ali e tal. Nananã. E meio que foi isso, ele se arrependeu brutalmente depois. Mas é uma pessoa frustrada, cara. Você vê o Neymar Isso. em campo, você vê um jogador frustrado. Sim, o comportamento O comportamento dele, de né? frustração É, um comportamento de quem precisa de uma ajuda mesmo, cara. psicológica, Precisa de cara. uma ajuda psicológica, assim, um papo legal, É. um E, papo e bom, quem são as sabe? Tá pessoas que muito estão perdido. rodeando o Neymar? Porque assim, você vê, agora quem tá te substituindo lá como corintiano na mesa é o Alexandre Isso. Ferreira, que foi executivo de marketing do Corinthians por 2 anos e trabalhou muito tempo com o Ronaldo na Nine, né? Ele tava me falando, ele falou, cara, o Ronaldo, ele tem uma vantagem, assim, o Ronaldo, ele é um cara que sempre se cercou de ótimas pessoas, velho. Uhum, O Ronaldo sempre se cercou pode dos crer, melhores ao lado pode dele, de crer. pessoas que sabiam Só o que estavam fazendo. CEO e Só, cara, pode o crer, cara. Neymar é cercado de De pessoas, gente assim, limitada, limitadíssimas. limitada. Você tem O razão. amigo do Neymar é o Gil Cebola, assim. É. E não é E nada o do... contra. Não, não, Nada nada contra o contra. Gil Mas o Cebola. Ronaldo tá lá jantando com o dono da XP. Exatamente. Nada contra o rapaz lá da Kings League lá, que parece ser super legal, amigo do Neymar lá, que Aham, foi o com ele Chris no Guedes, Chris acho. Guedes. Aham, Parece ser um cara muito bacana, mas perfeito. assim, é um moleque que cresceu com o Neymar. Que esse cara vai agregar o Neymar além de buscar o Neymar de Ferrari no Santos, sabe? Perfeito. Tipo assim, o que esse cara tem a Não, dizer? tipo assim, Não que ele não tenha nada a isso, dizer, não, não. e claro, mas talvez sobre comandar grandes empresas, talvez ele não tenha nada a dizer mesmo. Exato, entendeu? Então, Então, você tem assim, também que saber que você tem amizades que é pra você falar sobre algumas coisas, e outras você tem que procurar profissionais e pessoas que vão te ajudar realmente. alguém sabe qual é o salário do Ronaldo no Corinthians? Por que ninguém sabe? Porque o contrato era muito parecido com o Neymar, mas ele não tinha mínimo garantido. Era o que o Ronaldo vendia. O Corinthians meteu avanço aqui, enfiou um monte de patrocínio na camisa pra ter o Ronaldo. O Ronaldo tinha uma porcentagem grande desses patrocinadores. O Ronaldo ganhou muito dinheiro jogando no Corinthians. O Uhum, acordo foi muito bom, mas era o que o Ronaldo vendia. perfeito. E o Corinthians ganhava em cima disso também. E a cada semana que o Ronaldo entrava em campo, a coisa se E potencializava, outra, porque ele e entregava, o né? Ronaldo trouxe Que retorno ele com entregava, né? 200 quilos. Esportivo. É. Com 200 quilos ele Esportivo, passou por cima de todo mundo, cara. O Neymar fininho não consegue fazer É isso. isso que me deixa assim Então, de cara, assim, é uma diferença Isso me deixa, isso absolutamente é brutal. deprimente. E o Neymar, assim, se ele não fez isso até agora, se ele não abriu mão do pai, se ele não. Ou até em dado momento abriu, mas se arrependeu porque viu que fez merda, assim, ruim com ele, pior sem ele, sacou? Teve isso na carreira do Neymar, tipo, mano, Perfeito. não tá legal meu pai, mas aí quando eu decido fazer uma coisa sozinho, eu faço Deu uma errado merda, também. mas então vai com meu pai mesmo. Com o que temos pra É o hoje, que né? temos pra hoje, e o cara nunca se cercou de profissionais do mais alto calibre, e aí vai fazer isso com 33 anos? O objetivo do Neymar é muito simples, é ele se preparar da melhor maneira possível, querer enxergar da melhor maneira possível pra Copa do Mundo, jogar a Copa do Mundo, tentar ganhar e acabou depois, velho. É isso. Eu achei Eu que não vejo a aquele... menor possibilidade do Neymar em agosto de 2026, pós-Copa, estar em campo novamente. Concordo. Pra mim é aposentadoria ali. Igual o Zidane se aposentou naquela Copa de 2006, vai ser o Neymar se Eu não aposentando em vejo nem 2026. ele jogando a Copa, tá? Não. Se ele conseguir, tá? Mas se ele não conseguir também, Cara, eu acho que... eu acho que já era. Eu acho que, assim, ele não vai conseguir. Opa. Mas eu achava que no Ney Day, lá naquele dia... Sabe, às vezes, cara, quando você sofre muito na vida, né? Você sofreu muito, num relacionamento, assim, você sofreu muito. Relacionamento e tal.
De repente você encontra um relacionamento onde você se sente amado, bem recebido, e você tem toda a o teu background ali, você sabe o teu cara, você fala: eu quero me dedicar aqui, eu não posso perder essa oportunidade que tá Ele, passando de novo na minha ele frente". nunca quis retribuir esse carinho. Eu achei que lá no dia do Ney Day ele ia pensar assim, ele falou: "Cara, pô, eu O sofri Neymar, o tanto na Neymar minha trata, o vida, Neymar mano". trata os clubes de futebol como o Puff Daddy Trata. trata as mulheres, assim. Sim. É meio que isso, assim. Aham. Tipo, é só na pancada, na saraivada e, entendeu? É isso, assim. Ele enxerga, o Puff Daddy enxergava nas meninas que ele se relacionava um caminho pra chegar mais longe. Jennifer Lopes, cantoras e não sei o Uhum. quê, e abusava delas. O Neymar abusa dos clubes que ele passa, assim. Ele não é ídolo de clube nenhum. Ele é ídolo do Santos ainda. Vamos ver se ele vai continuar sendo. Mas não é ídolo do Barcelona, não é ídolo do PSG, não é ídolo do Al Mas você tá Hilal, vendo uma mudança nessa idolatria entendeu? da torcida Tá santista por ele, não tá? obviamente grande, total. E assim, para ele continuar como ídolo, ele vai ter que continuar no clube, ele vai ter que ser importante dentro de campo, salvar o time do rebaixamento, fazer grandes clássicos, proporcionar momentos de alegria pro torcedor e deixar de ser essa confusão para ser a solução. E a gente acredita nisso? Não acredito, cara. Uhum. Gostaria de acreditar. Era nisso que eu acreditei quando ele voltou. Perfeito. Botei uma fé, eu discutia com o Felipe, ele diariamente, ele dizendo não. Eu falei, cara, não, Neymar é novo, não é possível, cara. Tem 33 anos, vai jogar no futebol brasileiro, esse futebolzinho aí. Total. Total, total. Vai jogar na Vila Belmiro, cara. Ali era, pô, quintal da casa dele. E minimamente você falou: "Divertido vai ser". Nem isso tá sendo. Nem isso tá sendo. Nem isso Tá tá sendo sendo, assim. constrangedor. Constrangedor, deprimente. Deprimente. E aí, assim, só pra encerrar esse tema Neymar, quando você vai com a matéria e a matéria sai, a gente sabe muito bem, a gente não sabe muito bem, mas a gente consegue entender como a banda toca ali dos Uhum. lados do Neymar. Você recebeu algum tipo de ameaça, Não, assim? cara. Não? Não. Não teve nenhum tipo de embarreiramento com relação à matéria? Não. Porque o podcast The Porque Wall teve, né? a gente tomou as devidas precauções de procurar tanto o Santos Futebol Clube como o staff do Neymar. E na própria matéria tem as versões, as respostas oficiais deles dizendo que não contestam o que está escrito, mas que não vão responder porque estão falando sobre um contrato que tem confidencialidade. E é isso. Então, assim, e outra, a gente procurou eles antes da matéria sair. Eles sabiam que a Uhum, matéria ia sair nos moldes que ia sair um dia antes, perfeito. entendeu? É assim que se faz normalmente, inclusive, É. no jornalismo? E aí no dia. Você E aí avisa a pessoa no dia anterior? hum? No jornalismo, você costuma avisar a pessoa no dia anterior, ou pelo menos antes? Você precisa da versão, né, da outra pessoa. Então você precisa procurar a pessoa antes. O bom jornalismo diz isso, né? Você tem Perfeito. que ser, né? As Você vai duas, procurar a as pessoa duas depois que a partes. matéria tá no ar, sem ela ter tido a chance de responder. Não, né? Você vai atrás. E nisso o UOL foi super importante, porque o UOL tem uma entrada na NR Sports, nesse sentido jornalístico, e Perfeito, no Santos, que eu não conseguiria ter. Eu vou perfeito. ligar pro Neymar, pai, ó, Claro. sou um cara aqui de um canal do Isso. Vou YouTube. soltar a parada aqui. Ah, é o UOL falando. Aí é outro Isso. peso, irmão. Concordo. Entendeu? Então eu precisava fazer esse movimento. Digo, foi do UOL, mas poderia ter sido outro grande portal que tivesse essa mesma credibilidade, enfim. Então, passou muito por aí, mas eu não recebi nenhum tipo de ameaça. O que a gente recebe, eu recebi muitas críticas de torcedores dizendo que eu estava atrapalhando o ambiente, Tumultuando. tumultuando, que eu não sou santista, que eu sou corintiano. Eu falei, cara, se eu fosse corintiano, eu tava rico. Tem o Não, ia canal do dizer, Santos, eu irmão. posso, eu posso, eu posso dizer que Hum. este cidadão aqui não é corintiano, não, porque já dividimos muitos bastidores lá dos Porra! programas e eu sei muito bem que, pô, uma coisa que o Rodolfo Ah, é mas nem os santista. caras que falam isso, os caras acreditam Claro, nisso. Os lógico. caras falam isso pra tentar te descredibilizar, entendeu? Então, no fim É do porque, dia. porque você mexeu num vespeiro também, né? Quando você mexe, né? Quando você vem contra o Neymar, a gente sabe que a gente tá E você mexendo mexe com contra. idolatria também, né, cara? Mas a partir da matéria surge essa primeira cisão. Aí tem a Kings League, depois o jogo contra o Corinthians. Aí tem, obviamente, a entrevista do Neymar e do Neymar pai, ele dizendo várias vezes que não sabe se renova, e o Neymar pai tendo essa arrogância toda, até o episódio final, que é esse jogo fatídico da expulsão do Neymar, vestindo a camisa azul feita em homenagem a ele, cuja gola dizia: "Eu vou, mas eu volto", e de um pet com príncipe. A camisa é feita
pra ele. Total, rememorando aquela Rememorando aquela camisa fase. linda, inclusive. Era pra ser Cara, muito legal e aquele jogo contra o como é que Botafogo. você compra uma camisa dessa, eu vou, mas eu volto, de um cara, a não ser que eles transformem a camisa daqui a pouco, eu vou, mas eu volto e eu fui de novo. Isso. Porra, vai se Cara, fuder, cara. exatamente. Como é que gasta R$ 500 na camisa de Que jogador? timing horrível. Horrível, cara. E a timing torcida horrível. comprou, você via na arquibancada a galera de Tudo azul pra a camisa caralho, linda mesmo não sei o agora. quê. Então, assim, são vários pontos que vai destruindo uma idolatria por culpa dele mesmo. Ele não tem culpa de se machucar, né? Agora, a maneira como ele faz as recuperações é culpa dele. Como que no começo ele fazia recuperações em casa, em Mangaratiba, com os profissionais, isso estava acertado com o clube. Olha o nível, querendo ou não, o nível que ele volta agora é muito mais alto do que o nível que ele voltou antes, sendo treinado em casa. Perfeito. Mangaratiba, você não se outra- recupera de lesão, você se recupera de ressaca. bebedeira. De E ressaca. outra, digo mais, cara, imagina você, um jogador bilionário, e você tá na sua casa, vem dois caras, ó, você vai ter que fazer isso. Você é chefe dos caras, não vai fazer porra nenhuma. Fazer No nada. clube você tem uma Claro. hierarquia ali pra cumprir, você até é obrigado a fazer. Por Sacou? isso que você tem que fazer no clube. É Pra você não ser lógico. o chefe da tua fisioterapia. Exatamente. Porque, Pô, e ele né? fazia isso. Então, assim, ele também tem culpa com relação à questão física dele, porque é um mimadinho. Isso, Então, bicho, isso, e o sabe? Santos foi subserviente até nisso, no começo. É louco que a gente, 15 anos atrás, o meio do jornalismo esportivo falava muito e sempre repetidas vezes sobre Adriano. E era muito esse papo. Eu acho que vai. Ele deu uma entrevista, ele falou que agora ele vai se recuperar. Eu acho que vai. E a gente falou, e agora passou 10 anos, né? 15 anos, a gente olha pra lá e fala, já é, acabou, tá? Né? A gente entendeu já o que Ele ainda aconteceu. faz o gol do título no Corinthians, Faz, cara, gordaço. contra o Atlético Mineiro. É. Golaço, inclusive. Golaço. Eu vejo a gente fazendo a mesma coisa com o Neymar. A gente tá falando uma coisa agora porque a gente não tem como bater o martelo. Mas a história tá cantada aí. Daqui 5, 10 anos, o Neymar vai estar na mesma prateleira, pra mim, do Adriano. Um cara que teve muito potencial, poderia ter sido, mas optou por não ser. Certo? Acho que o Adriano até optou de uma maneira... O Adriano, psicologicamente, ele é mais bem resolvido com a história dele, eu acho. Eu sou isso aqui, acho que o Adriano sabe mais quem é ele. Mas, e o Neymar não tanto. Mas no fim, E o Neymar e o Adriano teve uma questão muito pessoal que deixou de fazer sentido na cabeça dele. Isso, nesse lugar que eu tô te dizendo, É. que ele é mais bem resolvido nesse lugar. Mas o Neymar, o que faz sentido pro Neymar? Mas o Adriano também se enganou muito tempo, Se falando que enganou, queria voltar. é. E eu vejo o Neymar se Se enganando. enganando. Tá na cara dele, tá na cara dele. Que já não... Ele tá se enganando, cara. Ele não vai conseguir jogar a bola em alto nível. Não vai. Até isso que você fala da diferença que ele faz dentro da área. Cara, pra mim é uma diferença que parece um futebol de pelada. Assim, aquele cara que faz a diferença porque dá uns puta toque de primeira assim. É uma coisa meio, eu sei. Parece um peladeiro, né? Isso. Vai fazer No diferença sentido, mas no sentido meio peladeiro. Se fosse um peladeiro Romário, a gente viu esses caras finalizando a carreira e jogando pra caralho. Ronaldo, Romário. A gente viu esses caras aqui na nossa frente. Copa de mundo, cara. Porque pra eles o futebol brasileiro era uma brincadeira. E o Neymar não consegue nem isso. O outro. É lamentável. Isso pra mim me surpreende, cara. Mas eu acho ainda que ele precisa decidir agora, diante dessa situação, se é o que ele quer, cara, da vida. E se ele decidir que não quer mais jogar e foda-se a Copa do Mundo, o cara para, é mais justo com ele mesmo, ele já tá bilionário, fala, pai, não tô mais afim. Mas eu acho que ele vai seguir se enganando. Eu também acho que ele vai tentar jogar a Copa. Vai conseguir tentar seguir jogar se a Copa. enganando. Vamos ver o que acontece. Eu acho que o objetivo dele é calar o Brasil e dizer aí, ó, a Copa, o Hexa fui eu que trouxe, eu sou o cara. Mas pra você conquistar esses objetivos, é preciso trabalho. É preciso Correto? trabalho. E Né? assim... É legal você querer calar a boca do Dizem outro, que mas- ele é, dentro do dia a dia, um cara muito trabalhador no clube. Também ouço isso, mas será que é verdade? Então, cara, assim... Não sei. Prefiro esperar. Você acha que o Ancelotti vai... O que você acha do Ancelotti? Você gostou? A gente nem falou disso, assim. Curtiu o Ancelotti na seleção? Claro, cara, óbvio. Curti pra caralho, eu acho que é... Só tinha pra mim um nome que eu ia gostar mais, que era... A dois, vai. O Klopp e o Guardiola. O Klopp é Perfeito. menor que o Ancelotti, muito menor, mas eu acho que o Klopp tem uma coisa daquele jeito de futebol mais rock and roll que eu gosto Do mais. caralho. O Pode dar Ancelotti, língua pra ele, né? Ancelotti é um cara
Ah, mas o Klopp aprende qualquer língua. Aprenderia, Ele, é ele verdade. aprende tudo, cara. Profissional, né? Profissional, A cara. gente tava falando sobre não profissional. Ele com 2 meses estaria falando português. Concordo, Facilmente. A gente concordo. tá falando de um nível E o intelectual. carisma nem se O compara, carisma, né? o carisma. Não que o Ancelotti não tenha carisma, né? Tem um Verdade. puta carisma, aquele cara meio de máfia italiana. Sobrancelha aquela- levantadora, assim, Você Ele é o meio- bruto querido, assim, né? Carismático. Total. O que eu acho é que o Ancelotti tem um jogo mais conservador entre esses três, mas é um jogo muito eficiente. Que pode também casar com o estilo de jogo do Brasil, que tem jogadores de velocidade ali. Então, talvez se você jogar um pouco mais fechadinho, em função da velocidade, como ele fazia várias vezes no No Real Real, Madrid, né? pode dar certo. Verdade. Ele mete um 4-0 num Real Madrid-Bayern no Guardiola lá em Munique, assim, lembra? Com Bale, Cristiano Ronaldo e Di Maria. Di Maria? Que era? Cristiano Ronaldo e Di Maria saindo em velocidade o tempo todo, arregaçando com o Bayern, que teve 80% de posse de bola, tomou 4-0 em casa. Ele sabe fazer isso. Então, assim, não tem o que. Eu só gostaria do Klopp mais porque eu acho que tem um pouco mais de carisma e tem um tipo de jogo que eu gosto, e o Guardiola, porque é o maior técnico da história do Guardiola esporte. seria incrível O mesmo. Guardiola seria. Na seleção Mas brasileira. talvez, cara, o Ancelotti é o cara que mais ofereça ferramentas práticas de curto prazo, inclusive quando você olha para questão de seleção que se reúne poucas vezes, Uhum. que talvez reúna mais ferramentas para fazer o Brasil ficar vencedor a curto prazo e ganhar a Copa mesmo. Eu acho que pode ganhar. Com ele ali, eu acho que pode ganhar. Eu vou para a Copa do Mundo com o Neymar, sem Neymar, não sei como, independentemente do grupo de jogadores que ali estiverem, Esperançoso. independentemente, inclusive, do que vai acontecer nesse ciclo até a Copa. Esperançoso, porque na hora que Por o ser bicho o Ancelotti, pegar, né? por ser o Ancelotti, eu sei que, tipo, se o time estrear mal, estiver jogando mal, meio de campo, ele vai mexer, não vai ter problema nenhum de bancar. Ele é Tirar maior, os ele é maior que medalhões. todo mundo, inclusive que o próprio Neymar. O Tite não tinha isso, cara. Não, O Tite nenhum morreu tinha. abraçado com os mesmos caras. O Tite levou levou o Daniel Alves na Copa do Mundo de 22 sem condições de jogar só porque tinha prometido pro cara, por uma promessa, Sim, total. né? Mano, total. O Dunga, que fez uma boa Copa em 2010, levou Grafite e Nilmar pra Copa do Mundo e não deixou o Neymar e o Ganso fora, porque os caras foram leais. Caralho, isso é trabalho profissional, isso não Perfeito. é relação afetiva e amorosa, irmão. Cara, o Scaloni no primeiro jogo lá da Copa Trocou não todo tirou mundo, e Paredes, ele tirou os ganhou a caras que ele... Copa do Mundo aí, cara. Total, Ele concordo ganhou a plenamente, Copa do Mundo concordo aí. plenamente, cara. Achou o time. Ele perde pra Arábia Saudita, Na estreia, do técnico francês Ele lá. já muda. Exatamente. Ele já muda Então muda e tudo. renova e bota os moleques, os Enzo Fernandes, 21 mete o anos, McAllister, os moleques. mete o outro meia, era Enzo McAllister. Enzo McAllister, Depou. E o Depou. Isso, Aí era exatamente. Messi, Di Maria e Isso. o O outro Lautaro. centroavante. Não, o O- Lautaro sai. Era o Julian Álvares. E aí entra o Julian que era Álvares. moleque Moleque. de tudo. Mas estavam Mete no os giro caras. alto. Botou, Exato, que era o Neymar e cara. o Ganso naquela Copa. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Ancelotti pode tomar esse tipo de decisão que a gente não toma aqui, que os técnicos brasileiros são melindrados pra tomar. Sim, muita Entendeu? relação. E eu Muita- achava que o Tite ia ser o cara que ia chegar, o único desses brasileiros que poderia botar. Nem Tite, nem Renato Gaúcho. Cara, o Tite, todos iam virar brother do e Neymar. sabe que mesmo, o e Tite medo do Neymar. O Tite, na final do Mundial do Corinthians, ele tira o Douglas, cara. Aham. Pra colocar o Jorge Henrique Jorge pra Henrique. fechar. Caralho, uma puta marcação decisão na difícil. lateral. Cara, ele foi campeão assim, tomando decisões difíceis. Chega na seleção, ele faz zero isso, cara. O que O aconteceu, que né? aconteceu, Eu acho cara? que é o poder da turma do Neymar. Ele É, é forte, cara, não tem como bater é. de frente, velho. E ele é menor que esses caras. No Corinthians ele era maior que os caras. Entendeu? Ele é maior que o Douglas, mas aí chega na seleção ele não é maior que esses caras. E o Casimiro de volta? Ah, acho legal. Ele Legal, fez uma né? boa temporada. Eu acho que o Brasil não conseguiu achar um camisa volantão. 5 igual a ele. Todo mundo que o Brasil testou foi uma tragédia. O André jogando ali foi uma tragédia. João Gomes. O João Gomes, tragédia. O Bruno Guimarães, quando recuou pra jogar ali, tragédia. Todo mundo, ninguém conseguiu fazer aquele para-brisa, primeiro Perfeito. volantão, de Perfeito. dar sustância pro meio de campo. E, cara, é uma decisão. O Casemiro tem 33 anos, gente. 34, sei lá. Tá bom, Não ainda. é um cara velho, Não, porra. não é, Pelo não amor de não Deus, dá pra jogar. Claro. Dá Cara, pra se jogar. você vê lá que a seleção, muitas seleções europeias sempre tem um cara ali, quase quarentão, É. o Kuit, lá na É. seleção O holandesa. Modric jogou a última Copa pela Croácia Modric, com 30 e 38 anos. O Klose, quando a Alemanha ganha aqui no Brasil, 36 anos, acho que ele tinha.
Mas É, tava lá. tava Entra um pouco, lá. faz ali e tal. Mas é uma experiência. Esses caras, numa Copa do Mundo pra 7 jogos, se ele tiver É. minimamente bem, Não, vale, e tem outro, um o ou Brasil outro que não vale a criou, pena. o Cruzeiro não teve um volante da qualidade dele pra fazer essa função. Eu tenho um cara que pra mim, eu acho até um crime ele nunca ter sido convocado no auge dele, que poderia ter sido um cara a fazer isso muito bem, que é o Zé Rafael, cara. Hoje ver o Zé Rafael no meu time, eu falo, caralho, Ah. cara. Como que o Palmeiras abriu mão desse cara, velho? Ele já Se voltou e eu, ele já a tá minha, jogando bem a agora minha, nessa a volta? minha esperança, tá jogando bem não, tá jogando o fino da bola. É É um mesmo. jogadoraço, cara. Eu brinco, eu falo assim, esse cara é o melhor volante. Com 3, 4 jogos, ele já é o melhor volante que eu já vi jogar no Santos desde a aposentadoria do Renatinho em 2015, assim. Nos últimos 10 anos já é o melhor volante que eu Ele vi. faz os 5 ali. Ele tá fazendo o 8. Mas é um 8 meio híbrido. Às vezes ele faz. Ele tá jogando lado a lado com o Rincon, uma dupla. Uhum, Entendeu? uhum. Então ele faz as duas, assim. E, cara, puta, tecnicamente. E o jogador simples, cara, que resolve uma jogada Perfeito. na simplicidade. Não tem firula, sabe? Nossa. Eu, assim, pago um pau pra esse cara jogando. Zé Pago um Rafael, pau. quem eu gosto muito, que agora tá no Cruzeiro, já há muitos anos, mas o Lucas Silva, sabe o Lucas Bom Silva? jogador. Eu Não acho engraxa a ele chuteira do Zé Rafael, mas bom um jogador. volante, não sei Foi se pro Real realmente Madrid, bateu e bateu e voltou. voltou, mas acho que agora já tá mais experiente. É, Cara, tá jogando ele bem. Ele e tem o um. Romero ali no meio de campo. Engoliram o meio de Aham. campo do Palmeiras no final de semana. É. O Cruzeiro. É, A cara. Cruzeiro vai. Será que esse Campeonato Brasileiro a gente vai ter uma grande surpresa lá no final? Porque a gente tem uns times aí, Bragantino, o Depende da próprio janela, Cruzeiro. cara. Depende da janela, Depende né? da Ou vai ficar janela. entre Palmeiras e Flamengo Botafogo de tá novo? vendendo o Igor Jesus, o Jair e o E o Cuiabano. Cuiabano Todos pro. pro Nottingham Forest. Vai trazer gente, né? Quem que vai trazer? Quem que o Botafogo vai. Estão É. falando de Cristiano Ronaldo, né? No É, Botafogo, não, acho que entendeu? não. Isso aí, quem O que vai. scout do Botafogo é muito bom. Então, quem que os caras vão trazer? O Cruzeiro, agora que eles estão fechados com o Leonardo Jardim, com uma SAF bilionária por trás do Pedrinho, podem abrir ainda mais os cofres nessa janela. Vão trazer quem? Vão trazer? Não vão? O Palmeiras vai trazer quem para substituir o Estevão que vai embora? Como é que esses times que Verdade. vão disputar o Super Mundial, tipo o Palmeiras, vai fazer bem ou mal a disputa? O Palmeiras pode sair grandão do Super Mundial, mesmo eliminado por um grande time europeu, mas Perfeito. na Bacia das Jogando Almas, bem. ou pode cair numa primeira fase num grupo que é considerado fraco, Isso. né? Pô, os caras vão pegar Inter Miami Miami, dá pra que ganhar. dá pra Dá pra ganhar ganhar. fácil. Aí é o time africano lá, o O Ali Ali. e o Porto, cara. Tipo assim, desculpa, dá pra ganhar os 3 jogos, Acho que fazer o 9 Palmeiras é o pontos. favorito desse grupo. Favorito desse grupo. Imagina esse cara numa primeira fase. O Palmeiras vem de 2 derrotas e vai estrear no Mundial. Imagina bate 3 derrotas seguidas no Mundial. O Palmeiras já perdeu pro Al Ahly numa semifinal de Mundial recente, Verdade, tem razão. Tem razão. né? Tem razão. É... Se o Messi tiver num dia Perdeu, encantado não. lá, Eu acho que perdeu, não sei, agora eu posso ter falado uma besteira, mas eu acho que se o perdeu. Messi tiver num dia encantado lá, o Inter Miami vai lá e ganha do Palmeiras também. É. Na verdade, eu acho que o Palmeiras perdeu uma disputa de terceiro lugar pro Al Ahly, porque o Palmeiras perdeu pro Tigres, e aí foi eliminado, o Tigres fez a final contra o Bayern, talvez, e o Palmeiras perdeu a disputa de terceiro lugar pro Al Ahly, mas é um time que já perdeu. Então assim, você tem um time... Imagina você ver com 3... Como é que você vai bater umas 3 derrotas, ser eliminado no Mundial com 5... Coisa que o Abel nunca teve Tudo pode na vida. mudar, né? Cara, então assim, tem que Esse esperar, mês mano. também, essa parada E de um outra, aí mês tem aí um vai ser Palmeiras cruel, e né? Corinthians numa Copa do Brasil, numas oitavas de final, que quem ganhar tá fudido e quem passar pode embalar, sabe? Puta, bicho, muita coisa pra acontecer. Assim, o que eu vejo até agora é que o Cruzeiro se enganchou entre os favoritos, junto com Palmeiras e Flamengo, porque você tem um técnico absolutamente maravilhoso chamado Leonardo Jardim, que eu acho o melhor técnico que trabalha no futebol brasileiro hoje. É mesmo? Porra, não sei sobre. Só você olhar o que ele fez com o Mônaco na Champions League, semifinalista de Champions, cara. Aquele Mônaco que tinha Mbappé, tinha Bernardo Silva, tinha Fabinho, Falcão Garcia tava lá, Timaço esse. timaço. Mônaco, E ele montou ali, cara. Ele estruturou aquele time, eliminou o Manchester City do Guardiola, lembra? Caraca. Foda, cara. Então Ele é brasileiro. assim. Ele é Leonardo- português. Ah, é português. Português, sim. Leonardo- Ele é um baita treinador. E pra mim, ele tem uma experiência até nível acima. O Abel jamais teve. Uhum. O Abel elogiou ele bastante, inclusive, na coletiva pós-jogo. Eu acho que é um time aí que, pelo investimento do que o Pedrinho pode vir a fazer na janela, pode se engrenhar aí, cara. Mas Palmeiras e Flamengo continuam favoritos pelos elencos que tem.
Às vezes eu fico em casa lamentando que a gente não tem mais o Quatro Grandes, só porque tem uma resenha ou outra que eu fico com vontade de fazer com vocês e saber a opinião de vocês. Ou também tem coisa que eu quero falar pra vocês. Abel, Hum. ele é um cara realmente intragável, assim, olha, eu vou te dizer, o Abel pode ser um grande técnico, mas ele tem cada atitude, hein? Nossa, E é uma cara. semana atrás da outra, e é sempre a E mesma é coisa. sempre quando perde, pra tirar o foco, pra falar dele e não falar do time, você já percebeu? Com certeza, É a o gente já falou modo, é muito o modus disso, é o modo operandi operandi, dele. assim, que puta, velho, chato, Chato, chato chato, mas às e- vezes se passa, né? Ao dar uma porrada, porrada não vou dizer que ele deu uma porrada, mas ao dar uma trombada num cinegrafista que tá lá fazendo a parada, sabe que ele deu agora nesse final de semana, ele deu a ombrada e tal. Tô falando até Essas disso, atitudes dele, assim, né? sabe? E aí vai Muito. culpar o cara que o cara ficou na frente dele. O cara não saiu da frente dele, ele que deu um ombrado no cara. Sabe desviar, não sabe desviar de alguém. Foi inacreditável. Você acha que se ele tivesse ido pra seleção brasileira teria dado certo? Ou você acha que a gente ia acabar se dando Cara, contexto de seleção brasileira é muito diferente. A gente nunca sabe como um cara vai agir num contexto de seleção brasileira. Imagina ele no final de uma eliminação do Brasil, assim, ele chega e fala: Eu... é porque vocês brasileiros. não dá. Eu, sinceramente, acho, se o Ancelotti, esses caras desse nível, não tivesse topado, eu teria ido nele. Porque eu acho que ele tem uma coisa, cara, que ele consegue... Ele não é nenhum gênio tático, assim. Ele é um cara que ele faz o time dele jogar pela segunda bola, ser muito agressivo na marcação, e isso tem muito a ver mais com o mental do que Uhum, propriamente com uma uhum. questão de Tática. tática, de fazer uma coisa muito... O que o Abel trouxe de revolução? Que a gente fala assim, isso é diferente, isso a gente nunca viu. Nada. 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 O que ele faz é com que todo mundo coma grama todo jogo e ele é um excelente motivador. Perfeito. E ele consegue também criar umas... ali, muitas vezes, ele deixa o time dele tranquilo e quem pilha o juiz é ele, então ele deixa o time dele tranquilo para não ter que fazer esse trabalho sujo. Ele fica revezando entre ele e os auxiliares para reclamar Pra com a levar arbitragem, cartão para levar vermelho. cartão e não sei o quê. Então, Nisso ele é gênio, ele né? é gênio, Ele é cara. gênio. E Ele é isso, bem bélico. isso pra uma Ele é Copa bem de do guerra. Mundo, pra uma Copa do Mundo, tiro curto, 8 jogos ali e tal. Boa observação. Puta, cara, isso pode agora ele tem um defeito. O Palmeiras já foi eliminado de competições de mata-mata, tipo Boca Juniors, Libertadores, que o campo tava mostrando algumas alterações que ele precisava fazer, tipo o Endrick, que decidiu naquele final daquele mesmo ano o Brasileirão que ele não fez. Né? Ele não fez. E aí ele perdeu pela teimosia parecida com o que o Tite teve nas Copas do Mundo. Então, tinha um verdade. lado que parecia, tipo, cara, esse cara consegue motivar os caras vão jogar na loucura aqui, vai ser legal de ver e pode trazer uma Copa. Por outra, se precisar mudar as convicções, ele vai ter a velocidade que necessita pra mudar. No Palmeiras, ele já mostrou várias vezes que não, que ele demora. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Concordo plenamente, cara. Concordo plenamente. Abel, que eu sempre confundo com Abel Braga, aliás, por onde anda aquele? Será que por onde anda Abel Braga, né? É, tá meio escondido, meio parado aí. E o programa do Galvão tem assistido? De vez em quando, cara. Também, de vez em quando. Mas acho que talvez não tenha tracionado tanto quanto a gente achou que. É, cara, né? assim, mas assim, é um programa legal de ver. O Galvão vai muito melhor hoje como apresentador que como narrador, né? O narrador Vai. tá absolutamente Concordo. acabado, cara. Concordo. Assim, se eu sou filho do Galvão, se eu sou o Cacá Bueno, eu falo, pai, Esquece. não dá mais. Ele chamou o Santos de Corinthians 11 vezes contra o Fluminense. Chegou no momento que ele ficou constrangido de pedir desculpas, cara. Ele não conseguia nem mais pedir. Ele falou, gente, ele não pedia mais desculpas, assim. Lá vem o Corinthians pela direita. É. Que coisa, né? Sabe? Vai sair. Olha o gol, olha o gol! Ih. Gol pra fora! O que é isso? E O Galvão narrando hoje na Amazon Prime Video é absolutamente constrangedor pros níveis que a narração esportiva tá hoje, com os profissionais sérios que não tem 1/10 do tamanho do Galvão e não tem que ter mesmo, porque são A gente é inferiores. muito fã do Galvão, É. que fique claro, né? E também por tudo que o próprio Galvão já fez, cara. Isso que é concordo, foda, perfeito. cara. A gente Pela vai história comparar. dele, né? A gente compara o Galvão com o Galvão. Pela E história aí, dele. assim, a gente tá falando do maior narrador de televisão na seleção do futebol brasileiro, na minha opinião. Pra mim, ele era melhor que o Luciano do Vale narrando futebol. E não, mas na Fórmula 1 também ele Ainda foi o também, melhor. o melhor. É. E aí, a Fórmula 1 era até pra É. mim, né, o que ele fazia na Fórmula 1 ninguém nunca mais vai fazer. Perfeito. Agora, você faz um exercício aí, pega as últimas, quando o Senna, nos 3 campeonatos, os 3 títulos, começa a última volta e vê a construção narrativa do Galvão Bueno da primeira. Faça esse exercício agora, você tá vendo?
Sai um pouquinho, daqui a pouco você volta e a gente conversa. Vê a Gênio. construção narrativa de raciocínio do Galvão lá em cima, ele vai subindo e vai crescendo. E aí, quando ele passa e solta a trilha, aí ele arregaça e você começa a chorar. Você... É Caralho! música, né? É quase uma Não, é um música, né? negócio. É uma métrica de Não, música mesmo, assim. ninguém é capaz de fazer isso. É, Ninguém foi capaz de fazer isso. Nem ele é mais capaz de fazer isso. É. Acabou, cara. A vida tem um começo, meio e um fim. Assim, a profissão, nossa profissão. Ele simplesmente hoje não tem a menor condição mais de estar nessa posição de narração, de dominar uma transmissão esportiva daquela maneira, porque ele, cara, não tem mais a rapidez de raciocínio, Claro. não tem mais. Eu vejo, E acho que até noto que uma... ele nem estuda mais os Eu ia caras. falar isso, do Cara, os nomes, conhecimento, do chamando o Zé conhecimento. Ivaldo de Zé Inaldo o jogo inteiro, o João Schmidt de João Schitz. João Schitz. Vem, vamos a bola, João Schitz. Schitz. Pega a bola, Schitz. Isso, cara! Mas porque como agora ele não A nossa produtora aqui Tá todo tá mundo na rindo aqui. gargalhada Aí, as aqui. 40 pessoas no estúdio, eu tô dando risada. Porque como ele narrava diariamente, semanalmente, ele sabia todos os nomes. Sabia. Agora, como é mais sazonal, É. ele chega lá e... Né, Porra, bicho. E aí ele puxa umas discussões, umas 10 vezes o mesmo jogo. Ele, pô, tem muito estrangeiro aí, né, meu? Só tem estrangeiro. Aí Ele ele se fala isso apega, né? 10 vezes Se no apega nos jogo, assuntos. cara. Puta, é muito chato, velho. Chato pra caralho, Tem o velho. meu tio E narrando, assim, eu sabe? tenho propriedade Pô, e é pra o falar. Galvão, Eu né? tenho propriedade pra falar porque eu nunca fui um hater do Galvão. Perfeito. Eu amo o Galvão. Mesmo É quando um dos todo mundo caras que eu mandava quero. os Cala a Boca É Galvão, um dos né? caras que eu quero mais entrevistar, eu quero mais conversar, eu quero mais conhecer. Porque eu amo esse cara, velho. Perfeito. Então, assim, pra mim me dói Dói. ver isso, bicho. Só porque O cara tá se arrastando. é o jogo do nosso time, que a gente tá lá vendo e Lógico, acompanhando cara. a full. E de repente a gente tá vendo que o cara tá vacilando pra caralho. A gente fala, caralho, é o Galvão, É. né? Agora, alguém você acha que minimamente conseguiu pegar essa vaga do Galvão que tá aberto? Não, né? Sim. Meu irmão, ó, eu acho que tem uns caras muito bons aí. E eu assim, gosto muito do Everaldo, gosto do Paulo Andrade pra falar da Globo, que pra mim são os dois melhores narradores da Globo hoje disparado. Mas. E a gente tem que falar de Globo quando a gente fala de Galvão. Mas hoje, pra mim, aí a gente tem, cara, o André fazendo um trabalho brilhante ainda na TNT, o Jorge Igor. Verdade. São os caras que estão São fazendo os caras bem. que trazem um pouco esse E espírito dessa agora, emoção, pra dessa mim, o construção. cara que é o cara que poderia ter um status se bem trabalhado, se a Globo contratasse, colocasse ele na seleção, nos grandes jogos, que seria tipo, ele poderia vir a ter alguma coisa, acho que não sei se do tamanho, mas uma relevância parecida, chama Luizinho Freitas, cara. Esse cara eu nunca conheci, nunca falei na minha vida. Eu fiz programa com ele e 2 temporadas no Esporte Interativo. Esse cara é um monstro. Fizemos o Fanáticos. Esse Ele cara é é incrível fora das câmeras e um cara incrível. inacreditável, esse cara. Realmente. O que esse cara narra. Tem razão. Esse cara atrás de poder. Rodolfo, você tem noção. Você tem razão, cara. Porque, primeiro, ele é um cara... Ele é poliglota, né? Fala tudo quanto Puta, é é língua. inteligente. E narração é isso, é vocabulário, é você... Conhecimentos gerais do jogo. Da vida. Cara, hoje a Casa de TV tem o torcida. melhor narrador do futebol brasileiro disparado. Com todo respeito, eu elogiei aqui André Henning, Jorge Igor, Paulo Andrade, o próprio Everaldo Marques, o Rômulo. Cara, Perfeito. tanta gente boa por aí, cara. O Odinei Ribeiro, que tem fazendo um trabalho extraordinário no Sport TV. E tem muitos outros. O da ESPN, que tá narrando a Premier League agora, o Rogério Voga. Sim, adoro o Rogério Ótimo Voga, narrador. Muito bom. Mas assim, cara, o Luizinho tá um nível acima pra mim de todo mundo hoje. É que o Luizinho tem uma coisa, e na Argentina isso é muito típico, onde o grande narrador da emissora ou da seleção, ele também é um grande apresentador. Uhum. Assim como o Galvão também é. Pra mim, o grande narrador, ele sai só da narração. Ele é o grande nome... O ali âncora. Isso, o grande âncora do canal. Uhum. O programa Prime é dele. Uhum. Não sei o quê. Então, ele é... E isso passa Fala- por construção, né? A Globo fez essa construção. O Galvão Fez. juntou os dois. Ele era muito bom. Me mas tem parece que a Globo construção. não quer mais isso. Ela não quer construir alguém nesse patamar de ficar menor que o cara, sacou? O Galvão ficou maior que a Globo. Ficou maior do que a Globo. Ficou maior que a A Globo. Globo teve que pagar salários É. neymardísticos pro A Galvão em certos momentos, o assim, né? Faustão ficou maior que a Globo, a Xuxa ficou maior que a Globo. A Globo Mas se a produziu- Globo quisesse,
o Luizinho seria Seria. realmente o Se a nome Globo pra falasse fazer assim, essa queremos construção, um assim. cara pra. Identificamos que a gente precisa construir. Tem que ser o cara, tem que ser o Luizinho. E um bom Se apresentador eu sou diretor também. da Globo, eu trago o Luizinho, ele faz todos os jogos da seleção brasileira, faz Copa do Mundo titular e faz os jogos de Flamengo, Corinthians, jogos grandes da casa, Cara, faz assina todos. embaixo. Faz todos. Assina embaixo. Assina embaixo. E já é um cara que o público já... Porque o público também tem muito isso, né? Não dá pra você trazer alguém novo, com voz nova, do nada, Uhum. que o público se choca. Não, e o Luizinho tem uma coisa de a voz dele, ele A já dá voz já- a saída, galera ele já já, tá tipo, acostumada. caralho, o jogo é importante. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Porra, caralho, velho, vamos aí que hoje já começa a ficar nervoso. Isso é do caralho, isso faz diferença, mano. E tem um Tem, carioquês ali também que tem. combina E que muito também pra não é narração. aquele carioquês escrachadaço, né, não, cara. Pô, equilibrado pra caralho. Muito, não tem, esse cara não tem defeitos, Assina assim. embaixo, cara. Perfeito. É Escolhemos. Bom, tá escolhido, Tá então. escolhido. Tá escolhido. É uma pena que os caras não têm essa nossa visão, né, velho? É, mano, mas a gente já falou muito isso. A Globo não tinha que contratar a gente como apresentador, tinha que contratar a gente como chefe de conteúdo, programação, cara. de conteúdo, entendeu? É. Maravilhoso. Globo ia voar. Exato. Tamo junto, velho. É nóis. Irmão, obrigado por mais uma participação aqui. Sempre Rodolfo que Gomes. quiser, uma vez por ano eu tenho que vir aí. Pelo amor de Deus. E que não seja que os nossos encontros nos bares também não sejam só uma vez por ano, né? É, pois é. E eu tô te esperando lá, viu, no meu programa. Que... Isso, então, eu preciso responder o teu produtor que eu não É. respondi semana passada. É. Por causa de data. Eu vou ver com ele que o prometido é que eu vou lá com o André Vasco. O Vascão já fechou a data hoje e aí eu vou te Perfeito. passar daqui a pouco. Tá Aí bom, você- fechou. Futeboteco, então, certo? Isso, Todo dia ali, Futeboteco. bonito, com todos os cortes, as lives lindas. E os Tomando e os Uma são nossos programas, podcasts, exatamente, é os isso. podcasts ali. Além do agora do Fala Rival, que é o programa de segunda-feira à noite, 8 horas Isso. da noite. Então, toda segunda-feira, 8 horas da tava noite. pesado, né, cara? Era Puta, das chegava 9h30 muito- às 11h30. Nossa, cara. Agora é das 8 às 10. 8 às 10, melhor, cara. Acaba mais cedo, durmo Começa cedo. mais cedo e É, acaba mais cedo, né? É. 8 horas, então, da noite, toda Toda segunda-feira, né? segunda-feira, lives do Programação Bom Dia Futeboteco. Futeboteco, todo dia de manhã, das 10 ali às 11h30 da manhã. E também os podcasts, que esses horários variam, porque vai de acordo com, com Os os convidados, convidados, né? tá? A possibilidade deles. E o canal Rodolfo Gomes, né, É, mano? Que é o Tem canal pra vídeo falar de todo Santos dia, ali. Exatamente. O canal tá voando, cara. Impressionante. Tendo views, assim, pro meu nicho e pra aquilo que eu esperava, inimagináveis. Inimagináveis, cara. Mas Nossa. tá tudo também no momentum certo, assim, eu acho acho também, que né, cara? também. Acho Tanto também. pra você quanto pro Santos e pra se gerar O esses Santos virou uma conteúdos. notícia que tá interessando mais do que só Santistas. E você é importante nessa geração de notícias do Santos, porque a gente sabe, tem muita lambeção, tem muito rabo preso, muito não sei o Tem. quê. Então, assim, pro torcedor santista, você é um cara muito importante. É, cara, eu fiquei feliz que eu fui no jogo do Allianz, lá Santos e Ceará. E. Putz, cara, fizeram uma fila quando eu entrei no estádio pra tirar foto comigo. Irado, mano. Pô, tá legal pra caralho. Os caras pedindo, um segurando o celular do outro pra tirar foto. Eu falei, caralho, mano. Porra. E você fica feliz, né? É que às vezes a gente tem como parâmetro o chat. É. E às vezes o chat tem muito xingo, né? Tem muita gente Ah, babaca hoje e em tal. dia, cara, hoje É. em dia isso não Mas quando a gente chega pessoalmente, o que eu quero te dizer é que o calor. é diferente. E isso te alimenta. Isso alimenta você também pra seguir ali fazendo Exatamente. conteúdo. É. Né? E aí tem uns caras que falam, gosto de você, mas de política não concordo, não sei o quê. Aí vem o outro e fala assim, porra, mano, o que eu mais gosto é que esse bagulho que você fala de política, concordo pra caralho, não sei o quê. É isso, cara, a gente não vai agradar, nem Jesus Cristo agradou a todos. A gente tem que Lógico, dormir, cara. botar a cabeça no travesseiro e saber que a gente. E outra, nem pra agradar o Santista, que é meu cliente, ou eu sou cliente deles, que é o meu público, que, né, tá ali consumindo o meu Exato. canal, eu trabalho pra isso. Eu não trabalho pra agradar os caras, eu trabalho pra falar o que eu penso. Se eles vão se agradar, eles não vão se agradar, eu jamais vou chegar numa live e vou dizer que o Santos não foi beneficiado se tivesse sido. Como já cheguei falando isso, o Santos contra o Grêmio, que perdeu inclusive o jogo, foi beneficiado 2 vezes de maneira bizonha. Uhum. Agora tem canais aí segmentados que os caras jamais conseguem, vão né? falar isso. Jamais vão falar que o clube deles foi beneficiado. Eu não consigo trabalhar assim, cara. Não, e o tempo, depois o tempo muda, depois os cortes ficam, né? Fica. Vão-se as raivas, ficam os cortes. Tá aí, então, né, assim,
fazendo trabalho sério, com o tempo, o cara acaba se ligando que você quer trazer o E bem, no fim, o cara, bem do tô, tô, clube. tô torcendo. É Não. isso. E outra, dizer que foi beneficiado não quer dizer que se saiu um pênalti roubado lá, que saiu o gol, eu não vou comemorar. Claro. É muito diferente uma Exato. coisa da outra. Mas eu preciso dizer que foi roubado, porra. Não foi pênalti, caralho. Beleza, marcou pra nós, da hora. Mas não É que a foi. galera quer consumir hipocrisia, às vezes. Quer, Eles querem ouvir. pra nós tudo é, pra conta. Que Isso. porra é essa, cara? Esse é o É. jeito ridículo de ver a vida, ver o mundo, cara. Agora tem uma definição para os torcedores do Corinthians, porque isso aí tem em todos os times, né? Esse tipo de comportamento hoje em dia dos torcedores mais. O Zenzo, né? Como a galera se refere, assim, né? Uma coisa mais. Mas é o selfiel, né? Que é o selfiel, que é o torcedor que é o torcedor da selfie. É E isso. que é o cara que você não pode falar mal do clube, que ele vai achar que você não é corintiano. Que você não... Selfiel. Que é isso, cara? É um tipo, um padrão de torcida hoje em dia. Se você falar mal, o cara pega Cara, mal. vamos precisar de fazer dancinha, Vai pegar você já viu mal. isso aí, cara? O Veiga me dá o seu manguito lá. Olha, eu dou muita risada desse vídeo. Cara, Eu dou muita risada isso é a morte do futebol. de toda a construção que estão fazendo da torcida do Palmeiras, assim, eu dou muita risada. Cara, eu fico imaginando a cabeça desse moleque. Coitado desse moleque, mano. Porque, assim, meu Deus do céu, o cara tá sendo responsável por um meme, cara. O Veiga me dá seu manguito. O cara que é o manguito do Veiga. Olha, Rodolfo. Ainda bem que a gente nasceu na época certa. Porra, ainda bem, cara. Tamo junto. Tchau, gente. Valeu. Semana que vem nóis. tamo de volta. Sigam a gente nas nossas redes sociais também. Tchau.